Olá, mulheres. Eu sou Vicentina Rosa. E eu sou Mariana Freitas. E nessa jornada Mulheres que Curam, você vai se curar de traumas e bloqueios através de meditações sistêmicas baseadas nas constelações familiares e no equilíbrio dos chakras. A jornada Mulheres que Curam foi feita para as mulheres que se sentem desconectadas com a sua essência, para as mulheres que sentem dores em relação à família, à crença familiar, a desequilíbrio, a desconexão com a ancestralidade, as mulheres que têm traumas e que não conseguem lidar, tendo assim também um acúmulo de culpa, de medo, gerando dor e fazendo elas desconectarem com a sua própria essência. A jornada que cura também é para os homens que se sentem tocados. Eles também são bem-vindos. Eu sou Vicentina Rosa, um pouquinho da minha história para vocês, como eu ganhei força com esse movimento e faz parte da minha infância. Lá na infância, meu pai trabalhava de motorista e um dia, ele indo guardar o ônibus, ele viu uma criança deitada lá na garagem e ele olhou e falou assim: como eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir sabendo que tem uma criança aqui nessa garagem? Ele não teve a menor dúvida, ele pegou esse menino, hoje um grande homem, José Cirilo, e levou para casa. E de madrugada, escutando aquele barulho, meu pai procurando toalha, ele estava lá no banheiro dando banho desse menino. E isso faz muito parte da minha história. Esse é apenas um dos que meus pais adotaram. Tem o Davi, que mora com a gente até hoje. Mas o que fez com que esses meninos tivessem sucesso na vida? Hoje são casados e têm os filhos deles, convivem conosco até hoje, tá sempre junto. São os irmãos adotados, mas uns irmãos de coração muito grande. Mas o que me chamou muita atenção é que minha mãe falava assim: olha, você vai crescer e você vai procurar a sua mamãe e você vai lá cuidar da sua mamãe. Não que ele tenha que cuidar, porque o pequeno não vai cuidar da mamãe, mas ele precisa honrar e respeitar essa mamãe que te deu a vida. E assim esses meninos fizeram. E a minha mãe sempre falava isso: eu não sou mamãe, eu sou a tia Maria. Até minha mãe partir para o grande silêncio, é tia, é a minha tia Maria e tal. E ela deixou bem claro que ela ia apenas cuidar, mas que eles tinham recebido a vida daquela mulher chamada mamãe. Então, o que acontece? Isso ficou na minha alma e eu cresci e fui buscar o meu caminho, os meus conhecimentos e acabei encontrando com o Dr. Cláudio Naranjo, foi meu grande mestre do Enneagrama. Hoje eu sou também uma instrutora do Enneagrama, que é um estudo sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento da personalidade de cada um, onde está a força de cada um, onde está todo o potencial de crescimento do ser humano. E que me fez tornar uma consteladora nos estudos, do Enneagrama. O Dr. Cláudio sempre levava grandes consteladores. E eu já vinha de um processo de não ter muita clareza o que eu queria estudar. Eu tinha 20 e poucos anos, já tinha entrado em 2 faculdades. Eu tinha começado Belas Artes, eu tinha começado Biologia. Eu não sabia se eu queria ser médica, se eu queria ser bióloga, se eu queria ser professora. Concluí a Biologia nessa época e eu tinha muitas dúvidas ainda. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa, eu não sabia o que era. E eu fazia um curso aqui, um curso ali, outro curso ali. E eu só descobri o meu lugar com as constelações familiares. Um dia constelando, o terapeuta, o constelador falou assim: tá faltando alguém aqui. Eu tinha feito o alinhamento sistêmico, colocando os meus irmãos, e eu me coloquei como segunda filha. E daí, o meu primeiro irmão, ele deu um passo para a esquerda, falando: não, aqui não é meu lugar. Ele estava fora do lugar e eu também estava fora do meu lugar. Então, quando o terapeuta colocou uma outra pessoa para representar esse lugar que estava vazio, eu descobri que eu não era a segunda filha, eu era a terceira filha. Só que eu não sabia disso. Isso apareceu na constelação familiar, que eu não era a segunda filha. Eu estava incomodada, eu não sabia qual era o meu lugar, mas eu também não sabia que eu era a terceira. Fui embora, a constelação acabou,
o módulo da formação do Enneagrama acabou, era lá em Brasília, e eu fui embora, na época eu morava em BH, e voltei para casa e deixei aquilo pousar um pouco, e fui perguntar para os meus pais, olha, eu estou fazendo um tratamento, estou fazendo uma terapia, e apareceu uma coisa muito estranha, que eu não sou a segunda filha, que eu sou a terceira filha. Meu pai tranquilamente falou, sim, você é a terceira filha. Como assim que eu sou a terceira filha? E vocês nunca falaram? Ah, porque a sua primeira irmã, ela pegou ela foi intoxicada, a gente foi detetizar a casa, ela era bebezinha, ela tinha 6 meses, ela intoxicou e morreu. Só que a sua mãe chorava muito quando se falava dessa né, nossa primeira filha que morreu. Então a gente decidiu que a gente não ia mais falar, porque toda vez que falava, a sua mãe chorava meses por causa dessa criança. Então a gente parou de falar. Aí a gente nunca mais falou. E aí veio seu irmão, que a gente falava que era o primeiro. Aí veio você, que a gente falava que você era a segunda. Mas já que você está falando sobre isso, sim, você teve uma primeira irmã, Vilian. Depois veio o Vilmar e depois veio a Vicentina. Ou seja, eu sou a terceira. Só quando eu descobri qual era o meu lugar na minha família, eu pude encontrar o meu lugar no mundo. E aí eu fiz psicologia, e aí eu não tive mais dúvida. Aí eu tive força, me formei psicóloga e dei seguimento ao longo da minha vida. E trabalho há mais de 30 anos com grupos, com a terapia, com a psicologia. E daí também não tive dúvida. Fui fazer a formação em constelação familiar. Meu nome é Mariana Freitas e a minha história também começa lá atrás, com meus ancestrais, com essa força familiar. Eu sempre tive a música muito presente na minha vida, pela família do meu pai, e a arte pela família da minha mãe. Então meu pai sempre trouxe para mim o canto, ele sempre cantava comigo, tocava, e isso sempre esteve muito vivo dentro do meu coração. Mas com 8 anos eu tive uma doença e eu passei por uma experiência de quase morte. Foi uma infecção generalizada, que na época os médicos não sabiam como lidar com essa infecção, era uma infecção rara, e a bactéria entrou no meu corpo e eu perdi a cabeça do fêmur, eu também fiquei sequelada com rotação no quadril, escoliose, vários problemas nos ossos. E fiquei por 1 mês dentro do hospital, de cama, fiquei no começo em coma induzido, no CTI, foi um processo muito delicado que eu passei, porque não conseguiam achar a cura, eu continuei com os tratamentos, tentando, né, buscar e ancorar melhor essa cura, acamada, fiquei mais 1 ano acamada, depois mais 2 anos na cadeira de rodas. E a minha mãe trouxe a sabedoria que ela tinha, com essa sensibilidade de me colocar nas práticas terapêuticas, né, com as terapias alternativas. E foi quando no Instituto Vicentina Rosa, no projeto da Tina, eu comecei a fazer a harmonização. E me harmonizando, né, era uma criança, foi me dando aquela força, né, foi retomando aquela força no meu corpo físico, mental, emocional, sutil, e eu fui conseguindo me firmar para voltar a andar. Uma coisa que os médicos falaram era que primeiro eu não ia sobreviver, depois que eu nunca mais ia andar, e com as terapias alternativas, essa sensibilidade, eu consegui ressignificar tudo na minha vida, e mais ainda tendo um prazer vinculado com a música, porque o que eu mais escutava as pessoas falarem nossa, ela passou por isso tudo e ela continua sorrindo. E eu tive isso com a música. Eu nunca parei de cantar, nunca parei de usar minha criatividade. E eu não parei de sorrir, porque aí eu tinha um prazer pela vida, mesmo passando por processos dolorosos. Voltou a caminhar, hoje caminha. Sim, hoje eu caminho por todo lado. E fui ressignificando mais fortemente quanto mais eu estudava as terapias. Eu trabalhei muito com canto, trabalhei em palco já por 2 anos, cantando em palcos do Brasil todo. E parei para começar a estudar as terapias. E foi quando eu me apaixonei pelo canto terapêutico. E por que falar
das constelações aqui? Porque pela nossa experiência de mais de 30 anos de consultório e com grupos, percebemos que as pessoas que não conseguem olhar para o papai, não conseguem olhar para a mamãe sem julgamento, elas ficam enfraquecidas. Por quê? Existem 3 leis com as quais nós trabalhamos: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. A lei do pertencimento fala o seguinte: todas as pessoas têm o mesmo direito de pertencer. Nós temos o direito de pertencer ao nosso papai e à nossa mamãe, eles também têm o direito de pertencer a nós. E quando excluímos um dos dois, ficamos enfraquecidos. As crianças começam a trazer sintomas, as crianças começam a trazer dificuldades na escola, as crianças estão olhando para um outro lugar. E se não permitirmos elas pertencerem a esse papai e essa mamãe, elas ficam sem saber qual que é o lugar delas, na família, na escola, no mundo. Então, quais são as grandes dificuldades? Quando julgamos, e pela lei do equilíbrio, eu só posso dar o que eu tenho. A nossa mamãe só vai nos dar o que ela recebeu. O papai também. E o que acontece quando as pessoas chegam e criticam? Minha mãe nunca me deu um abraço. Aí perguntamos, mas será que ela ganhou esse abraço? Ela tem esse abraço para dar? Às vezes ela nunca recebeu um abraço da mãe dela, nunca recebeu um abraço do papai. Então ela não sabe fazer isso. O que nós temos que fazer? Parar de julgar. Aqui nós não julgamos, aqui nós não criticamos, aqui não ficamos cobrando que a nossa mãe seja diferente, que o nosso papai seja diferente. Não. Nós os aceitamos assim como eles são. E quando conseguimos fazer esse movimento, sim, mamãe, sim, papai, recebi a vida de vocês e sou grata por isso. Obrigada. Tudo se apazigua, fica tudo mais calmo, porque eu consigo concordar com o que foi, do jeito que foi. E aí eu consigo trazer mais paz para o meu coração. Pequeno exercício que você já pode começar a fazer. Você pode fechar seus olhos, coloca do lado direito a imagem do seu papai, do lado esquerdo a imagem da sua mamãe e sente no seu corpo o que muda nele. Quando você traz papai e mamãe, como você ganha essa força? É um bom exercício para você fazer. Coloca papai e mamãe atrás, encosta no encosto da cadeira e sente a força do papai e da mamãe. Com isso, você se orienta, você sabe de onde você veio e você vai ganhar forças para você saber para onde você vai. Quem não sabe de onde veio, também não sabe para onde vai. O que a gente aprendeu com a vida que a sociedade coloca pra gente é correr, né? Estamos correndo e esquecemos de olhar primeiro para dentro e tomar essa força. E quando a gente foge dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas vergonhas, rancores, tristezas, a gente foge também da cura, da prática que leva à cura para eles. E quando a gente foge disso, mesmo que seja um pouco doloroso olhar, quando a gente foge, a gente leva para sempre, por onde vamos, o medo, a culpa, a vergonha e a tristeza. E quando a gente retoma esse equilíbrio, aliando com os pontos energéticos, que são os chakras, que vai fazer com que o medo vire uma coragem, por exemplo, a gente consegue levar essa coragem para a vida. E aí sim, realizar os nossos sonhos com os pés no chão e correr atrás do que é verdadeiro para você, sem levar todo este fardo na bagagem, somente o que é seu. Esse curso é para todo mundo? Sim. Precisa saber sobre meditação? Não, não precisa ter meditado antes. As meditações, elas são guiadas. Você vai ouvir, você vai se colocar à disposição e toda a orientação vai chegando e você é só seguir o passo a passo. Eu tenho inclusive mães que estão fazendo com suas filhas adolescentes, estão gostando muito. As crianças, né, os jovens,
eles estão carecidos desse tempo para olhar para si mesmos. Então, tem mães fazendo com as filhas adolescentes e elas estão gostando. A meditação, você vai tirar 30 minutos para você. É um tempo que você vai cuidar de você. E você não precisa se preocupar, mas eu nunca fiz isso. Ótimo, faz agora. Não, mas isso é muito novo para mim, será que eu dou conta? Experimenta, te permita fazer algo novo. Porque o que acontece? Temos muito preconceito com tudo. O preconceito, ele é inimigo do novo. Ele não deixa você entrar numa coisa nova. Ele não deixa você experimentar algo novo. E você fala assim, tá pronto e tá fechado e eu não quero saber. Não, te dê essa chance. Te permita experimentar algo novo. É bonito, é leve. Os cânticos, eles chegam como cura para você. Eles chegam como cura na sua casa. E você não precisa saber nada. Você vai aprender. E você aprendendo, depois você leva isso para os outros também. Né? Porque não vamos sozinhos nessa vida. Se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você vai acompanhado. Isso é uma forma de você estar acompanhado. É uma forma de você ganhar força. Não só minha, não só da Mariana, mas de todas as mulheres no mundo que vão estar conectadas com isso. Somos uma grande egrégora de pessoas fazendo essa meditação. E se você entra nesse campo de informação, você ganha a força de todas essas mulheres que estão parando esses minutos para conectar com essa força. E para você que está pronta para iniciar agora a jornada Mulheres que Curam, é só clicar no botão abaixo, que aí você vai trazer essa cura para a sua vida com a conexão com a sua ancestralidade e o equilíbrio dos chakras, curando traumas e bloqueios. E se você não tiver gostado, dentro de 7 dias você pode pedir o seu reembolso. Nós trazemos isso para você ter mais tranquilidade para fazer essa jornada com a gente. Clica aqui. O ser divino que está